Está gravando. Boa noite, Boa noite a todos. É um prazer sempre enorme estar com vocês. Hoje eu estou aqui de casa, porque eu tive um compromisso que não deu para chegar a tempo na nossa casa espírita cristã, que é onde nós realizamos nossos estudos aos sábados, às 19 horas. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 27. Nós costumamos usar a tradução do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, editada pela FEB, do Novo Testamento. Oi, Beré, tudo bem, querida? Oi. Bom te ver. Bom também. E nós vamos, então, começar. Vamos colocar, Chacuro, o vídeo, que aí nós estamos estudando um vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, lá da cidade de Uberaba. Ele participa do grupo de estudos Eurípides Barçanufo e ele realiza há uns 10 anos aproximadamente o estudo do Evangelho segundo Mateus, e a gente já há uns 4 anos estamos acompanhando os estudos que ele desenvolve, que são estudos muito minuciosos, detalhados. O estudo dele ele é denominado de miudinho, porque detalha cada versículo do Evangelho. E a gente começou semana passada, mas a gente conversou muito, discutiu muito, que é muito produtivo, porque se a gente ficar só ouvindo o vídeo, muitas vezes a gente não consegue saber a opinião de todos. É importante que cada um dê as suas opiniões, faça as suas reflexões, para que a gente acrescente algo mais ao estudo que a gente está realizando. Então, você pode colocar, Chaco, para a gente o vídeo. Giselda, deixa eu lembrar aí para fazer... Vamos fazer a prece, né? Uhum. Fala, você ia falar o quê? Pode escolher alguém aí para fazer a prece. Então tá, eu vou escolher Antônio Carlos. Então vamos unir os nossos corações, a nossa mente, direcionada ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham nesta casa, que possam nos orientar, que possam nos guiar, para que essa próxima hora que estejamos juntos, valorando o desenvolvimento dos estudos do miudinho, e possamos absorver e melhorar a nossa parte intelectual, que isso venha florescer no decorrer das próximas semanas, nas nossas atitudes, no nosso jeito de viver. Que Deus esteja conosco e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Agora eu vou colocar aqui, Gisela. Ok. Concentração, né, Eurídice? Está ouvindo? Está ouvindo. Um holocausto de formigas. A Ana está aqui chocada. Como assim? Fiz isso. Esse lado meu, que teve prazer de estragar o trabalho das formigas, é um lado demoníaco. Eu dei passividade anímica para um eu, uma realidade interior minha, que já devia ter ficado. Então, o senhor também. Dá uma paradinha aí, dá uma paradinha, Chaco, porque está chegando gente. E eu mesmo, o Chico entrou agora online. Tá, pode ser, pode ficar aqui. Gisela. Oi. É porque chegou um companheiro novo aqui na sala, por isso que eu dei uma parada aqui. Eu dei uma parada aqui na... Eu pedi para você parar, acho que você não ouviu, mas tudo bem, é isso mesmo. Quem é que chegou aí? Eu tinha falado o nome, qual que é o seu nome? Meu nome? É Ailson de Almeida Luiz. Ailson. Chegou aqui um companheiro novo, seu Ailson. Aqui, eu vou mostrar ele aqui do lado. Ele tem uma certa dificuldade de ouvir e ele pediu para ficar mais perto aqui. Ah, pois não, seu Ailton, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. O Chaco, põe só um pouquinho, vê se você consegue voltar para o 9 minutos mesmo, redondinho. Tá. Porque ele falou uma coisa que eu já não lembro mais o que era. Boa noite, pessoal.
Boa noite, Chiquinho. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Eu vou voltar para o 8 minutos e 5. Ok. Olha, a casa de Satanás, a família de Beelzebu, não se dividiria. Porque se ela se dividisse, ela desmoronaria. Mas ele está falando de uma outra coisa, que só o inconsciente era capaz de perceber. O inconsciente, todo mundo assimilou o que estava sendo dito em camadas mais profundas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Gisela, eu parei de novo aí, que está chegando a Odete com o Gedeon também. Ok. Tá dando para ouvir bem aí, Chacu? Ah, tá dando para ouvir. Tá, a Berenice deu uma saída aqui. Vamos Então tá continuar, então. Que a nossa casa mental, ela vive dividida entre Deus e o diabo. E aqui nós estamos falando de diabo no sentido mitológico e simbológico. Símbolo. Existe algo na nossa personalidade. A Beth está chegando aqui, pode entrar. Tem mais alguém com você? O Estácio chegando. Ah, o Estácio está chegando? Pode sentar, Beth. Senta lá na cadeira preta que a Giselda vai te ver. Oi, Estácio, tudo bem? Ah, para ela. Oi, Betinha, boa noite. Boa noite, Gisela. A Giselda Tudo bem? ela está coordenando de lá, tá? Da casa Hoje não deu para eu chegar aí, eu estava comentando. Hoje nós fizemos uma comemoração do aniversário da Gilda, que vai ser amanhã, e a gente foi almoçar fora, vamos fazer um passeiozinho, e não deu para eu chegar a tempo aí, mas eu estou aqui com vocês. De longe, mas estou. Então vamos continuar, né? Vamos prosseguir. A Chacu está aí, assessorando. Um dia eu descobri, há um tempo atrás, que as formiguinhas elas secretam lá um hormôniozinho e vão soltando, por onde elas passam, elas vão soltando aquele hormôniozinho, que as outras, elas seguem aquele mesmo hormônio, é o que faz as formiguinhas andarem em fila. Não é assim? Quem já viu alguma coisa sobre? Aí fica aquela filazinha bonitinha de formiguinha, não é? Mas eu descobri que se você molhasse o dedo na saliva e passasse ali no meio do rastro, elas se desnorteariam e não, né? Isso é o requinte de crueldade, porque eu fiz isso para testar. Pois é, uma experiência tipo aquelas do campo de concentração, né, Eurídice? Né? Eu fiz um holocausto de formigas. A Ana tá aqui chocada, como assim? Fiz isso. Esse lado meu que teve prazer em estragar o trabalho das formiguinhas é um lado demoníaco. Eu dei passividade anímica para um eu, uma realidade interior minha que já devia ter ficado no passado. De repente ela acorda no presente e age com maldade. Graças a Deus é persistente, vai indo e segue. Ah, mas Deus, né? Providência divina ajuda as formiguinhas, né? Mas existem também coisas positivas que eu já fiz e que eu me lembro com alegria de ter feito, coisas bacanas, né? Então existe algo da minha personalidade que é ruim e algo da minha personalidade que já é positiva, já é pacífica, já é branda, já é generosa. Aí nisso consiste o chamado bom combate. Nisso consiste a luta interior para a vitória do reino de Deus. No versículo anterior nós falamos, né? Jesus dizendo, olha, pode avisar que a gente... é possível que a casa de Satanás, que o reino de Satanás desmorone dentro de nós. Satanás, do hebraico, Satã, que quer dizer o adversário. Quem é o Satanás em mim? Quem é o adversário em mim? Eu mesmo. Eu sou um grande sabotador do meu processo evolutivo. Sabe? Sabotagem. Quando eu estou engrenando, quando eu estou arribando, quando eu estou sendo uma pessoa melhor, eu vou lá e faço alguma coisa que perturba a casa interior toda de novo.
aí eu tenho que novamente me reerguer de mim mesmo. Não é assim? Então, o dia que eu conseguir vencer o império de Satanás em mim, quem é que vai reinar? Deus. Em mim. Sabe por que Jesus está fazendo esse discurso para os fariseus, Tonzinho? Porque os fariseus estavam preocupados demais em encontrar demônios nos outros. E Jesus está falando, meu amigo, se preocupa com os demônios seus, interiores. Gisela, Oi. você poderia dar uma recordada rápida, porque tem pessoas novas aqui. Olha, Por que ele está falando isso aí? eu tô inclusive com um texto aqui na mão que eu falei assim, eu vou repetir o versículo, Não, porque... fala resumidamente, para o pessoal entender. Mas acontece que eu vou falando repetir. isso. Eu vou repetir o versículo. É o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 27, onde Jesus ele está respondendo aos fariseus que estão o tempo todo querendo encontrar nele alguma forma de acusá-lo para prendê-lo, porque eles acham que Jesus está simplesmente desfazendo da lei de Moisés, e para eles Moisés é o principal mentor, vamos dizer assim, da religião deles. Então, qualquer pessoa que fale contra Moisés, que eles acham que está falando contra Moisés, eles recriminam. Então, ele lá atrás, logo no início desse capítulo, que tem o título, fala sobre Beelzebu. Beelzebu é a palavra em aramaico, em hebraico, que se refere a demônio. E lá atrás, quando ele cura um cego mudo de nascença, cego mudo, as pessoas que ali estavam, né, o povo, a turba, fica impressionadíssima porque Jesus fez aquela cura. Então dizem, esse aí não é bem Davi, ele não é o Messias, filho de Davi? Filho de Davi porque Davi era aquele rei famoso, aquele rei poderoso, glorioso. Eles achavam que Jesus seria aquela pessoa gloriosa, famosa, grande, que iria comandar os judeus. Não vou entrar em tantos detalhes, que a gente já comentou isso antes, depois a gente pode voltar mais tarde, mas a turba ficou impressionada porque Jesus curou e falou. A turba comentou, não é esse o Messias, filho de Davi? Mas os fariseus, em réplica, disseram, não, ele não é o filho de Davi. Ele cura por Beelzebu, eles curam os demônios por Beelzebu, e ele cura porque ele é um dos demônios. E Jesus, então, replicando, fala justamente o versículo de hoje. Se eu expulso os daimones quer dizer demônio, né, em grego, se eu expulso os daimones por Beelzebu, quer dizer, pelo chefe dos demônios, por quem os vossos filhos os expulsam? Por essa razão, eles serão vossos juízes. Porque anteriormente ele diz, como alguém, se eu fosse expulsar pelos demônios, por que eu ia fazer isso? Os demônios seriam amigos dos demônios, eles estariam protegendo aqueles que estão endemoniados e não expulsando aqueles que estão endemoniados. Se eu fosse demônio, se o que expulsa por demônio seria favorável aos demônios e não expulsaria. Ele estaria indo contra ele próprio. A casa, ele fala sobre a casa dividida, sobre o reino dividido, porque nós, então, estaríamos divididos. Ele se reporta à pessoa dividida, porque nós temos vários lados, lados bons e lados ruins. E é o que ele fala da formiguinha, que ele deixou sair de dentro dele o lado ruim, matou um monte de formiga. E nós temos isso dentro de nós. Nós temos lado bom e lado ruim. E muitas vezes nós deixamos esse lado ruim, que é o nosso passado, que nós trazemos, que está no subconsciente, no inconsciente, nós deixamos que esse lado aflore. E é quando nós queremos matar alguém, ou raiva, tomara que ele morra, tomara que caia, essas coisas que nós, hoje em dia, já conseguimos combater enquanto espírita, porque sabemos que não podemos ter esses pensamentos. Mas pensamos, poxa, mas por que ele fez isso? Que cara ruim.
quando a gente pensa e acusa, nós estamos deixando o nosso lado ruim vir à tona, porque quem somos nós para julgar quem quer que seja, sabendo que nós trazemos um passado de imperfeições, de vícios milenares, que nós já fizemos coisas muito piores do que aqueles que estamos julgando hoje. Isso, e Então, aí ele ele vai abordar também o final do versículo. Os vossos filhos serão seus juízes. Ele vai Exatamente. abordar Então, também. por quem vão expulsar seus filhos? Se eu expulso pelo demônio, por quem que vão? Os vossos filhos os expulsam. Por essa razão, eles serão vossos juízes. Agora ele vai explicar melhor sobre esse versículo, para que a gente possa entender o que significa isso. Todo mundo Pode acompanhou? prosseguir, Chaco. Algum problema, alguma discussão, algum comentário que vocês queiram fazer? Vamos tocar em frente. Rita, tudo bem, querida? Boa noite. Eles fazem Oi, parte boa noite. não o que você é. Mas você Então vamos precisa embora, ser Chaco. melhor do que tem sido Vamos prosseguir. para o bem da humanidade. Se cada um ocupar a vida com a resolução desse problema íntimo, interior, o coletivo vai se transformando pouco a pouco. Mas a gente está sempre, o tempo inteiro, querendo corrigir a personalidade, o comportamento, a experiência do outro. Enquanto a minha casa mental, a minha vida mental está sempre em angústia. E eu dando um jeito de esconder a sujeira, né? Pondo ela debaixo do tapete. Tá claro isso até aqui, gente? Porque nós precisamos avançar. O que acontece no versículo de hoje, que está aí no quadro, né? A Ju vai colocar aqui na tela para o pessoal da internet, que é o versículo 27. Jesus vai dizer assim: e se eu expulso os daimones, os demônios, por Beelzebu, que é o que os fariseus estavam dizendo de Jesus, né? Por quem os vossos filhos os expulsarão? Ou os expulsam? Por essa razão, eles serão os vossos juízes. Vamos ler mais uma vez? E se eu expulso os daimones por Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por essa razão, eles serão vossos juízes. Mateus, capítulo 2, versículo 27. Jesus fala, espera aí, eu estou fazendo bem, vocês estão chamando isso de agir em nome de Beelzebu? Os filhos de vocês também vão fazer coisas boas. E quando isso acontecer, eles também estarão a serviço de Beelzebu? Eu fiz questão de sublinhar aqui, são os dois tópicos que nós vamos explorar hoje, a Juju vai colocar em destaque. Vossos filhos e vossos juízes. Porque essas duas expressões, vossos filhos e vossos juízes, associadas, formam o cerne do que Jesus está dizendo para esses fariseus. Vossos filhos serão vossos juízes, vossos maiores juízes. Trocando em miúdos, a sua geração de hoje será julgada pela geração seguinte. E sucessivamente. A geração dos espíritos encarnados hoje passarão por um processo de julgamento histórico feito pelas gerações seguintes, dos espíritos que vão reencarnar na sequência. É um julgamento histórico. Vocês se lembram das aulas de história de vocês? Quando a gente pega um livro de história, quando a gente assiste uma aula de história, a gente está vendo as coisas que quem fez? Meu pai, meu avô, meu bisavô, e aí mais remotamente, talvez, eu mesmo. Em outro momento, em outra encarnação, em outra existência. Mas quando a gente lê aquelas coisas que foram feitas, e geralmente são coisas bem ruins, né? Eu acho que eu faço muita piada, assim, porque para dar aula de história, você sempre sai meio deprimido da sala de aula, porque você sempre está falando de guerra, de miséria, de revoltas e tudo mais. A gente lê aquilo e fala, como eles puderam fazer aquilo? Não é assim?
O nome disso é julgamento histórico. O historiador não pode fazer juízo histórico, muito embora a subjetividade absoluta seja impossível, improvável, né? Mas ele pelo menos se esforça. Agora, o estudante de história, o leitor de história, o homem comum, o homem que não é da área, ele não tem esse compromisso. Então ele faz juízo histórico, sim. Como eles puderam fazer aquilo? Aí você lê sobre a Inquisição na Idade Média. Pessoas que eram queimadas vivas, torturadas em nome da fé. E a gente vê aquilo, né? Está assistindo documentário lá na TV a cabo e vê o horror da Inquisição na Idade Média e você pensa com você mesmo, como eles puderam fazer aquilo? Pois é. E aí, a geração futura vai ler que o César queria esganar alguém, vai dizer, como ele pôde querer uma coisa dessa? Dá uma paradinha aí, por favor, Chacu. Então, gente, é uma coisa interessante. Vocês já tinham pensado nisso? Que às vezes a gente está lendo lá atrás alguma coisa, algum fato histórico, como ele falou sobre a Inquisição. Você às vezes está falando, poxa, mas como eles puderam fazer aqueles tipos de coisas, né? Aquelas torturas? É impressionante, a gente fica tão chocado. Mas será que não éramos nós mesmos que estávamos lá? Não eram nem nossos filhos, nossos pais, nossos avós. Muitas vezes éramos nós estamos julgando a nós próprios. Exatamente. Estamos condenando, julgando e condenando um ato que nós realizamos. Então, por que nós devemos nos arvorar em juízes se às vezes nós próprios fomos as pessoas, aqueles que realizaram aqueles atos de tortura, aqueles crimes hediondos que hoje nós vemos registrados nos livros de história? Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes vocês estão julgando a si próprios? Já e no movimento espírita tem muito padre daquela época, cardeal e tudo reencarnado aqui, como no movimento espírita. Aqui mesmo na casa espírita, conforme a Berenice está falando. E freira também, Berenice. É verdade, sim, mas será que a gente para pensar? Eu sei, eu mesmo acho que eu já fui freira em alguma encarnação aí. Mas eu nunca tinha parado de pensar, eu ler a história, que eu fiz aquilo. Eu nunca pensei nisso. Dessa forma. Pois é. Vê como isso é bom para a gente refletir em torno das novidades. Muito bom, Gisela. Gente, não pode falar todo mundo, não. Quem está falando aí, fala devagarzinho. Rita fez um comentário. O Antônio Carlos que estava falando aqui, e depois a Rita também. Fala, Antônio Carlos. Fala alto para poder a gente ouvir. Chegar mais perto. Quando nós julgamos o próximo... Não, pode falar aí. Só falar alto. Quando nós julgamos o próximo... Fala alto, fique em pé. Quando nós julgamos o próximo, nós julgamos a nós mesmos. É verdade. Aí, Rita, fala aí que a gente nem ouviu o que você falou. Oi, gente, boa noite. Desculpa. É porque eu fui comentando na empolgação, né, pelo comentário da Giselda, né, levando a refletir, né, e realmente os maus feitos, vamos dizer assim, é o que a gente mais julga, né? Então, realmente, se fui eu que lá estava, né? Realmente, é por isso que a gente tem que fazer o melhor agora para, quando formos julgados, né, que sejamos julgados de uma forma, né, de uma forma benéfica, vamos dizer assim, né? Poxa, que bom que foi feito isso. Né? Daqui para frente nós só temos a melhorar, né, Rita? Verdade. O Chico Fala, quer falar. Chico. Fala, Chico. Vocês estão falando que aí na casa espírita tem muito padre e freira daquela época. Tem um que ainda sente a batina batendo na perna. Né? Egeu. É verdade. Mas é mesmo, os espíritos já disseram isso,
que na nossa casa espírita, muita gente que frequenta, os frequentadores mais antigos e os mais recentes também, muitos já militaram no reduto católico e não foram boas coisas, não. Já houve, inclusive, em nossas reuniões mediúnicas, espíritos que se manifestaram até agressivamente contra os dialogadores, acusando-os de ter feito alguma coisa contra eles. Eles estão ali em vingança, vamos dizer assim, né? E dizendo, você não é nenhum santinho que você hoje aparenta ser. Eu te conheço de muitos anos. Você fez isso, aquilo. E como deve proceder o dialogador? Como deveria? Sim, você tem razão. Eu fiz muitas coisas ruins. Você tem toda a razão em me acusar. Mas hoje eu estou me esforçando para vencer minhas más tendências. Estou me esforçando para melhorar. Se eu fiz alguma coisa contra você, eu lhe peço, e aí não pode ser da boca para fora, eu lhe peço sinceramente que me perdoe, porque o obsessor, se estiver atacando o dialogador, ele tem que perceber, nesse momento em que ele pede perdão, que o dialogador está sendo sincero naquele seu sentimento. E aí ele pode ou não perdoar, dependendo do tipo de pessoa. Se ele sentir sinceridade, ele perceber que realmente ele mudou, houve uma mudança de comportamento, desde que ele havia agredido o outro de alguma maneira, então ele vai aceitar ou não. Mas é importante a sinceridade das palavras quando a gente conversar, o nosso carinho, todas as vezes que conversarmos com algum espírito sofredor, algum espírito que tem um ódio, uma mágoa, que a gente nunca julgue, que a gente sempre tenha muito carinho, muito acolhimento, muito respeito, porque ninguém pode julgar ninguém, né? Jesus já disse isso, né? Fala, Chico. A gente vê, volta e meia aparece um, e normalmente eles nos julgam a nós não, o dialogador no caso, né, que eles passam a reconhecer como se eles tivessem os traído, ou seja, eles mudaram de lado. Né? Você nos traiu, você nos deixou, tal, e agora estão em lados opostos, né? Aconteceu muito com o Dalmir, né? Com Dalmir mesmo. Principalmente com o Dalmir, já aconteceu muito. Eles, inclusive, chamam o Dalmir ainda com o nome anterior, de irmão Dalma. Abade Dalma. É isso mesmo, Chiquinho. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos tocar em frente? Fala, Chacu. Não, estou falando, vamos tocar em frente aqui? Vamos então, vamos tocar em frente. As nossas gerações, as gerações futuras, o Chico, né, meu filho Chico, ele vai passar em revista o que a minha geração e da Juliana fez, do hoje. Ele vai olhar para trás. E Jesus está dizendo para esses fariseus, olha, vai vir gente nova aí, ó, com uma mentalidade diferente, com uma maneira de pensar e sentir muito à frente, comprometida com o progresso. E por isso essa geração será chamada de uma geração progressista. Esse termo é utilizado na obra básica. Então, nós vamos começar a estudar vossos filhos, que também são vossos juízes, né, na expressão de Jesus, e para deixar a coisa bem em casa, dos nossos filhos, que serão os nossos juízes, né? E um dia, lá na frente, nós, reencarnados, seremos os juízes deles. E por assim diante. E é assim que a humanidade avança enquanto família, enquanto coletividade. Não é assim, Ana Paula? Não é assim? Então, nós vamos ver hoje, vamos usar a obra básica, o livro A Gênese, no capítulo 8 do livro A Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, uma expressão bíblica. Lá nos tempos... Dá uma paradinha, Chacu. Tem um texto que... Eu sugiro, recomendo, que vocês todos, se puderem,
busquem esse livro, A Gênese de Allan Kardec, que é o último livro da codificação, codificado por Allan Kardec, onde no capítulo 18 ele fala sobre isso que o Aloísio está se referindo, os tempos são chegados. Mas o Aloísio vai pegar apenas trechos, e o capítulo inteiro é muito interessante, porque ele vai falar, Kardec vai falar sobre os tempos atuais, sobre essa mudança que está havendo, a transição do planeta, tudo que está acontecendo e que vai acontecer ainda, a geração nova que está nascendo, os espíritos de outros planetas que estão reencarnando, além daqueles que já estiveram conosco há tempos, que foram sábios, que foram escritores, que estiveram no mundo das artes e se destacaram e que hoje estão num patamar maior do que o nosso, estão retornando e alguns já até retornaram para melhorar o mundo nosso atual. Porque como é que nós melhoramos o mundo? Não são as pessoas que estão aí que vão melhorar o mundo. É a nova geração que vai trazer novos hábitos, novos costumes, para que o mundo velho desapareça, novas coisas têm que ser mostradas. Tolerância, amor, compreensão, paciência e tudo mais que eles vão trazer. Espírito de luta, de sacrifício, coragem, fé, resignação, tudo isso que nós precisamos, sabemos que precisamos ter, mas não conseguimos, eles vão trazer e vão exemplificar. Então, quem estiver fora desse contexto que vai ser um contexto natural, vai se sentir mal. Então, vai acabar copiando as ações, os atos dessas pessoas. Então, por favor, quem puder, capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec. Pode colocar, Chacu. Até eu já estudei aqui em outros miudinhos, faz um bom tempo. Nós vamos retomá-lo para ver outros aspectos. Intitulado A Geração Nova. Lembrando que esse é um texto de 1869. Em 1869, Allan Kardec falava da geração nova, mas com certeza ele não estava se referindo especificamente àqueles que estavam reencarnando, contemporâneos a ele no século XIX ainda. Porque a gente ainda, muita besteira para fazer. Tinha a Primeira Guerra Mundial ainda por vir, Segunda Guerra Mundial ainda por vir. Então ele pega ali um intercurso de mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos, para falar de um conjunto de espíritos que reencarnaram nos últimos 100 ou 150 anos, 150, vamos falar 150, um grupo de espíritos que reencarnaram nos últimos 150 anos e que estão desatentos para uma série de coisas. E porque estão desatentos para uma série de sinais divinos, de mudança, de convites que Deus faz à humanidade para a renovação, para o avanço, para o progresso, nós conservamos erros e equívocos que estão sendo cometidos nos últimos 500 anos. Por isso, a geração do século XX e ainda no iniciozinho do século XXI é uma geração conservadora. E a geração dos espíritos que estão reencarnando é uma geração progressista. Luiz, essas palavrinhas que você está usando, isso aí vai dar polêmica, porque isso tem num contexto político, isso aí não dá certo. Tira da minha boca e coloca na obra básica. Vamos lá? Kardec. Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Sabe quando se falava muito de apocalipse, fim do mundo, pararê, parará? Não, gente, não é um asteroide que vai cair e aí vai eliminar todo mundo, vai sobrar alguns casais que vão subir numa espaçonave e vão repovoar a Terra. Não é assim que vai funcionar. Não é assim. A atual geração desaparecerá gradualmente
E a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Alguém aqui vai viver para sempre? No plano físico? Tem algum corpo eterno aqui dentro? Todo mundo aqui vai desencarnar uma hora? Vai. E as crianças continuam nascendo? Pega uma bacia d'água, que está com água suja, e você quer limpar ela. Mas você quer limpar ela sem jogar a água suja inteira fora, esvaziar a vasilha e depois encher. O que você faz? Liga a mangueira, à medida que vai entrando água nova, vai saindo água suja. À medida que nós vamos desencarnando, com os nossos preconceitos, com os nossos ódios, com os nossos rancores, a moçada nova vai reencarnando com uma concepção arejada, pacífica, amorosa, generosa de vida. Aí, depois, quando a gente for reencarnar, que mundo que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um mundo predominantemente pacífico, amoroso, generoso, e nós vamos sentir, sabe o quê? Constrangimento de recapitular velhos hábitos. A gente vai ter vergonha de ser conservador e vai aderir ao progresso. E é assim que a Terra vai se transformando. Continua Allan Kardec. A época atual é de transição. É de transição. Quem aqui já fez mudança de uma casa para outra? Levanta a mão. Como é que é o processo? É uma delícia, não é? É um dia de festa, não tem estresse, não. É uma beleza, né? Você acha, tudo que você quer, você encontra. Não é assim? Tem 6 meses, a Ju está mudando ainda. Tem armário que a gente não terminou de arrumar. E no dia da mudança, a última mudança nossa, eu fiz ela carregar um monte de caixa, ela estava grávida do Chico, eu não sabia. Eu falei, anda, deixa de moleza, carrega essa caixa. E ela estava grávida. Viu, filho? Perdoa, filhinho. Toda mudança traz transtorno. É ou não é? Não tem mudança sem caos. Seu Adelmo, eu não gosto de datas. Não gosto. É muito difícil você falar, sabe por quê? Vamos supor que a gente coloca 1857. Mas seria possível a codificação kardeciana sem os adventos conturbados da Revolução Francesa e do advento liberal? Não seria. Teria espaço, olha, por mais conturbado e violento que tenha sido o processo da Revolução Francesa, teria espaço para a literatura de Kardec numa Europa medieval? Não teria. Porque ainda assim os livros foram queimados no Auto de Fé. Se fosse em um período anterior, sem as mudanças que ocorreram, senhor Adelmo, quem seria queimado? Kardec, não os livros. Então, assim, é muito difícil você estabelecer marcos temporais. Isso tem trazido assim, alguma confusão no meio espírita com essa questão de datas limites, né? Marcos temporais. O dia tal, do ano tal, a tantas horas. É muito complicado. Agora, que a codificação kardeciana em 1857 traz um impulso muito grande para um estilo de espiritualidade mais progressista, isso é verdade. Isso é incontestável. Porque a literatura espírita, o pensamento espírita é progressista, muito embora muitos espíritas sejam conservadores. Luiz, o que é isso, espírita conservador? É um espírita que age de forma inquisitorial e medieval. Quem vive no movimento espírita como se ainda estivesse no século X ou XI, é conservador. Porque ele tenta o quê? Conservar as coisas como elas eram. Ele tenta atravancar o progresso. E a doutrina espírita, as propostas que ela traz, por isso que eu tenho encontrado do movimento católico
Muitos e muitos sacerdotes progressistas que entenderam o pensamento espírita, mas por outros viés, né? Por outras vias, que conseguiram perceber esse discurso da doutrina espírita só no texto bíblico. O Papa Francisco é um exemplo disso. De um religioso não espírita que a impressão que eu tenho é de que ele leu Allan Kardec. Eu sei que não, mas a impressão que eu tenho é que ele leu Allan Kardec. E entendeu melhor que a maioria dos espíritas. O senhor entendeu? 1857, a publicação definitiva... Só uma paradinha. Né? Ok. Alguém quer falar? A gente está comentando aqui que, com certeza, eles leram. E não só Eu os acho. padres. Não só os padres, o Papa e alguns evangélicos também que estudam teologia, todos eles leem o livro dos Espíritos, as obras básicas. Eles estudam. O Coronel falava que os franciscanos lá, que a Federação Espírita da Bahia fica no convenção franciscana bem assim, central, né, do terreno de Jesus. E do lado fica a Federação Espírita. O doutor Elvio, José da Pessoa, ele falava que ele viu lá no biblioteca pela livro espírita. E o Haroldo, viu, José? Do Haroldo tem estudo, que eu assisto os vídeos do Haroldo, que tem padre, aí ele até destaca a presença do padre, agradece a presença do padre no estudo dele, tem pastor evangélico participando do estudo, ele destaca o nome da pessoa e fala. Que bom, gratidão por o senhor estar aqui junto com a gente. Em Santa Teresa, a gente fui dar aulas de uma oficina de arte, e a gente ia fazer um teatro com o pessoal. Né? E aí o Frei falou assim, pode pegar, tem uma roupa lá no meu quarto, você pode pegar. Aí me levou até o quarto, me mostrou o quarto, pegar a roupa e vestir com ele essa de franciscana. Quando eu olhei a cabeceira dele na mesinha, eu estava muito descrito. Pois é. Olha só, todas as pessoas que fizeram cursos, de teologia, leram Allan Kardec. Leram, porque exatamente. Dentro da programação do curso de teologia, você tem que ler todas as crenças religiosas para conhecer. Exatamente. Eles podem até não concordar, mas que eles leram, eles leram. Tem que ler. Hein? Até concordo, exatamente. Eles veem ali algo do que eles acham que é verdade. E como ele estava falando, Deus estava falando sobre essa evolução, a gente consegue perceber, se olhar com um pouquinho mais atento a nossa forma de viver, a gente vê que está havendo uma evolução no meio, né, que nós vivemos. Dá para sentir. De 50 anos para cá mudou muita coisa. Você falou tanto de reencarnação, e da morte, exatamente. Tem as próprias ações, por exemplo, do meu pai, do meu avô, assim, entendeu? Para mim, como eu trato a minha filha, quer dizer, é totalmente diferente. Isso é o quê? Essa evolução que está acontecendo. Ela é inegável. Sem dúvida, é inegável. E o que ele falou muito bem é aquela coisa, não vamos colocar data, né? Porque isso é incorrer em erro, né? No livro dos Espíritos tem a lei do progresso, e o progresso é inexorável, ninguém consegue segurar o progresso. É verdade de expressão também. Pode não concordar ou concordar que o progresso vem. E o que ele fala ali, desculpe, o que ele fala ali, eu me lembrou Moisés, né? Porque Moisés, Deus falou com ele, você não entra na terra prometida, né? Dali já colocou a barreira. E para nós também, né? Se a gente quiser ver essa evolução, vamos ter que ir para depois voltar e a casa está diferente, né? Aí nós vamos ter que se adaptar, né? Não vamos mais ser na bagunça. Porque a evolução ela ocorre nos dois mundos, no mundo do plano físico e no mundo do plano espiritual. Então a pessoa, o espírito desencarna e continua evoluindo. Ele volta com outra visão. E quando ele volta, ele modifica a situação que está em torno dele. Benevolência de Deus, né? Claro. Vamos continuar? Vamos continuar aqui, Gisele? Vamos embora. O Livro dos Espíritos é um marco por isso. Agora,
Se o senhor me perguntar, e Luiz, quando isso vai se consolidar? Não sei. Não sei se está próximo, não sei. Uma coisa é certa, que já começou a transição, já. Que a molecada tá nascendo diferente, tá. Vamos continuar vendo o que Kardec vai dizer? Ó. Colocados num ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Por isso que hoje o mundo parece que está o caos. Está muito ruim, não é? O Antônio Carlos pediu para parar aqui, Gisela. Ok. É só nós olharmos aqui no nosso ambiente. Eu, você, ele, ela. Evolução. É, claro, sem dúvida nenhuma. O que é? Eu não entendi, eu não ouvi. A própria Maria Júlia, nós aqui todos já, uns dias já mais avançados, e ela iniciando a caminhada. Ah, sim, já é outra geração, é. Fazendo a nova geração, né? Com certeza. Isso é a real. O comentário foi bom porque, assim, deve não, né? Mas a minha geração, por exemplo, a gente aceita coisas que a geração de vocês não aceitam. Por exemplo, a homossexualidade. Nós temos uma facilidade enorme de se adaptar a isso, de aceitar, não, tu não gosta desse sexo, tu não gosta. Para mim, tanto faz como tanto fez, sabe? Agora, uma geração mais velha tem muita dificuldade. Tem amigo do meu pai que não aceita a filha é médica, independente, maravilhosa, uma pessoa incrível, e ele não aceita a menina porque ela gosta do mesmo sexo. Então, assim, a gente vê a mudança aí. Outra mudança que, para mim, é importante, né? Que, bom, importante para o mundo. O avanço das mulheres presentes no ambiente de trabalho, de deixar a casa ou da escolha de não ser mãe. Muitas da minha geração não quer ser mãe, sabe? Tudo bem, é uma escolha individual. E é mais difícil para as gerações anteriores compreender isso. Como assim você não quer ser mãe? Você é mulher, você tem que gerar o futuro, você tem que, não sei o quê, você tem que ficar em casa. Não quero ficar em casa, eu quero continuar o meu trabalho, eu sou advogada, eu quero ajudar quem está precisando, ou eu sou médica, eu estou fazendo vários plantões, eu não quero ficar em casa. Então é difícil, é uma evolução que traz, de fato, caos. Você vê o caos nisso. Porque, peraí, está saindo de controle. Cadê a família tradicional brasileira? Homem, mulher, filhote, entendeu? E não é mais assim, bem assim. E não quer dizer que seja uma coisa ruim, sabe? Mas eu não sei se é exatamente uma coisa boa, porque até a gente se readaptar, até se acertar, leva um tempo. É por isso que eles chamam de período de transição. Exatamente. Porque você ainda não sabe se é bom ou ruim. E é difícil. Cada um constrói o seu próprio destino. Mas é uma geração mais... E outra, e tem outra. O sexo do espírito, ele muda. Quando ele reencarna, ele pode mudar. Então, quem hoje é mulher e não quer aceitar o sexo, mais tarde pode vir como homem, ou vice-versa. Então, para passar por aquela experiência e aprender. Mas tem uma base que não muda, é a lei de Deus. É a lei de Deus, a lei natural. Então, essa liberdade, ela tem limite, ela tem ponto. Você entendeu? Sim. Ela está falando no sentido de aceitar com mais facilidade, porque a nossa geração não aceitava, mas a dela já acha isso comum. As coisas mais pontuadas, mais pelo respeito, pela tolerância, pela questão do tradicional. Já aprende a ser tolerante. A superação, os antigos não eram tolerantes. Agora a geração deles já deu um avanço. Não. A liberdade é isso, né? E você tem a liberdade de fazer as próprias escolhas, né? Você quer, né? Tolerância com o próximo. Porque ele está num ponto, porque aquilo que ele está naquele momento
É transitório. Ele não vai ficar parado daquilo. Mais tarde ele vai mudar de opinião. Cada um responde para os seus atos. Eu digo arbítrio. Se eu sou, por exemplo, heterossexual, eu quero me casar com um homem e talvez ter um filho, tudo bem, a escolha é minha. Agora, se a escolha do outro é diversa da minha, por que eu vou impor brigar por isso? Por que eu vou impedir ele de fazer as próprias escolhas, sabe? Então, você já é uma geração que aprendeu a tolerar. Exatamente. A nossa era intolerante. Eles já aprenderam a tolerar. Embora isso seja transitório. Vai mudar, porque nós estamos num processo de transição. A nossa realidade é uma transição. Essa realidade também é uma transição. É uma transição também. Mas hoje eu observei uma coisa muito interessante, né, assim, em relação a essas mudanças, né? Hoje eu vi uma questão em relação à mulher, aos direitos que ela colocou aí, a questão da mulher, né? Teve uma questão, a violência está muito grande, a violência contra a mulher está muito alta, até porque a mulher já é uma quando a sociedade está... O que você quer, meu amor? Em relação ao direito da mulher, esse encontro, né? E aí, assim, hoje passou na TV, passou no STV, uma mulher que foi agredida no local pelo companheiro, marido, foi agredida, foi atropelada e puxada pelo carro. E aí esse agressor voltou para pegar essa mulher e levar para casa. E aí a população que ali estava não deixou, interferiu. Não, você não vai levar ela para casa, nós vamos levar ela para o hospital. Ela vai terminar de morrer em casa, né? Então, assim, e aí a gente vê uma população mais ativa, mais solidária. Porque o pessoal fala, aumentou muito a violência contra a mulher. Eu não acredito nisso. Na verdade, eu acho que está se mostrando. Por quê? Porque a mulher está lutando pelos direitos, está lutando por uma posição, está falando, olha aqui, existe uma igualdade, os gêneros são diferentes. Tudo bem, mas é aquilo, existe uma igualdade. Eu sou ser humano tanto quanto você. Então, por essa luta, e por causa dessa luta, está ficando mais em evidência essa violência. Mas a violência contra a mulher sempre existiu. Por quê? Porque o sexo masculino se achava superior ao feminino, de certa forma, enfim, de repente toda essa discriminação. Eu não me lembro. Eu acho, quando eu vejo alguém que está passando por uma situação e eu não vejo alguém interferindo numa situação crítica, assim como, por exemplo, o homem bater uma mulher à frente de todo mundo, eu fico indignada. Eu fico indignada. E o pessoal da minha linha, da minha geração, também tem essa indignação. A gente tem, como assim, menos vergonha de agir, sabe? Ela não é a propriedade dele. E assim vai. Eu sei que as gerações anteriores tinham um pouco desse pensamento, porque assim, a mudança está aí, né? A mudança está acontecendo. O fundamento da discussão é a questão da mudança. Está acontecendo mesmo. Não tem como segurar isso. Isso é diferente da vontade de qualquer um de nós. Não tem como segurar. Está na lei do progresso. Vai mudar. Chaco? Oi. Posso falar? Pode, claro. Deve. A gente vê, né, em toda essa questão de mudança e de diferença de gerações, digamos assim, uma imposição da própria lei de Deus para exatamente o processo educativo da humanidade, da nossa humanidade, né? Porque, independente se os conservadores não querem ou não aceitam, e talvez por isso mesmo, é colocado essas diferenças que talvez os chocam, exatamente para que eles comecem a mudar a sua postura, para nas próximas encarnações eles tenham outra visão da coisa. Então, quer dizer, talvez seja a primeira vez que um pai esteja se deparando com essa situação com a filha ou com o filho, né, e esteja, digamos assim, abalado nas suas estruturas por não aceitar essa condição. Mas, independente de se ele aceitar ou não, aí está na sociedade, está nos meios, e todas essas mudanças que estão acontecendo, que a gente está vendo bem de perto, né? Parece que o mundo está um caos, né? E o Chaco falou muito bem que é um processo de transição que está acontecendo exatamente para que balance as estruturas da sociedade, né? Para que ela busque
ter buscar uma outra concepção, além do que ela já vinha tendo, para exatamente essa questão, uma hora, essa questão do amor que Cristo veio pregar para nós, veio trazer para nós, ela seja inserida nesse processo e as pessoas começam a ter um outro comportamento. Talvez não vai ser nem nessa vida, nem nessa encarnação, mas é um processo de mudança, nós estamos na transição, né? Isso mesmo. Ô, Gisela. Oi, eu vou só falar uma coisinha aqui. Vocês Gisela, eu dei uma saidinha. Posso compartilhar aqui, que eu acho que já não vai dar mais para continuar, não. Tudo bem. Se você quiser registrar aí o minuto 28. 28, né? Ok, tudo bem. Ok, pode. Eu até peço desculpa a vocês, eu dei uma saidinha aqui, porque a cachorrinha começou a fazer barulho na porta para entrar. Eu estou de porta fechada. E eu fui abrir a porta e ela subiu na minha cama e veio em cima de mim aqui. Eu tive que sair aqui de foco. Então, alguma coisa eu não entendi, mas assim, não ouvi. Mas eu entendo que vocês estavam falando justamente sobre a atual situação da mulher, não é? Como existe choque de gerações. E eu acho que isso aí realmente vai ser muito, como diz Chico, um processo, né? Até mesmo a questão, não sei se foi isso que a Maju estava falando, a cachorra está me atrapalhando aqui, eu não consegui ouvir direito, sobre a questão do salário, né? Da igualdade do salário, a igualdade do reconhecimento, porque não tem ninguém melhor do que ninguém, sexo, de gênero. A questão é uma questão de capacidade intelectual, capacidade ou habilidades outras, e não tem nada a ver com gênero, né? Isso aí um dia realmente vai se conquistando aos poucos. Mas vamos realmente parar aqui, porque vocês vão aí participar do passe, né? Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Foi muito bom hoje o estudo. Eu vou depois ouvir com calma a gravação, porque esse trecho aí eu perdi. Tem que ver se alguém segura a cachorra lá, porque ela está aqui deitada no chão, olhando para a minha cara. Ela quer participar do estudo e você não está deixando. Ela quer participar. Evolução. Mas eu agradeço muito. Eu vou pedir a Beré para fazer a nossa prece final. Você faz, querida? Faz alto para a gente poder ouvir na gravação, tá bom? Tá. Não tem mais gravação, mas para todo mundo ouvir. Não, está gravando ainda. Tá. Você só descompartilhou, né? Ok. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas almas, eis que nos encontramos aqui, Senhor, nesta casa que nos oferece o estudo, ferramenta indispensável para a nossa evolução espiritual, Senhor. Agradecemos, Senhor, por estarmos nesse instante em comunhão contigo, através desses amigos espirituais, encarregados desse estudo, e te dizemos, Senhor, muito obrigado pela doutrina espírita nas nossas vidas, essa doutrina que nos dá um discernimento através do estudo, das tuas palavras, que ela possa fazer no nosso coração morada e que possamos traduzi-la, Senhor, ao pé da letra e procurar seguir na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, nossos familiares, no centro onde praticamos, Senhor, o trabalho, que possamos, Senhor, estar contigo nessa transição planetária que está chegando até nós, e que conseguimos melhorar sempre. Ampara, pois, Senhor, cada um de nós em particular, nas nossas necessidades, que tu nos conhece. Continua amparando a nossa casa, aos mentores espirituais que aqui estão sempre nos orientando, sempre nos guiando, nos protegendo das intempéries, Senhor, das nossas mazelas, estão ainda latejando o nosso espírito. Fica conosco, nos ampara e nos protege sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vou parar a gravação, Gisela. Se você quiser falar mais alguma coisa. Tá ok.
Isso.